Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para as atualizações para o restante desta quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Para os alertas do IMET, a gente ainda tem alguns válidos até o meio-dia de hoje e os da tarde ainda não temos projeções. Todos são de acumulados de chuva em todas essas regiões, alerta amarelo aqui, parte mais branda, e alerta laranja aqui no centro-oeste do país, incluindo Rondônia. E o alerta importante, faz isso agora, senta o dedo no like, não se esqueça de compartilhar e comentar aqui no vídeo como é que está o tempo na sua região. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Vamos lá! Na simulação das instabilidades, a gente observa que agora de manhã volta a chover aqui no extremo norte do Rio Grande do Sul. O tempo neste momento aqui no Vale dos Sinos é de céu claro entre nuvens, então o tempo está tranquilo e não teremos chuva aqui na região. A gente observa bastante nebulosidade no Rio Grande do Sul e tem a chuva entrando aqui na região norte, também toda a faixa metade oeste de Santa Catarina e também Paraná, chegando até próximo a Campo Grande, chuva também em Três Lagoas, se estendendo aqui no extremo norte e nordeste de São Paulo e regiões aqui entre Vitória no Espírito Santo em direção a Belo Horizonte, toda a região aqui temos chuva aí um pouco concentrada até meio-dia. A gente observa áreas de instabilidade também aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, se estendendo aí Florianópolis, Curitiba, litoral do Paraná, todo o litoral aí de São Paulo e também parte do Rio de Janeiro. E no decorrer da tarde a gente observa grande movimentação, quantidade de chuva maior também aqui. No extremo noroeste do Rio Grande do Sul ainda chove um pouco, mas entre Santa Catarina e Paraná aqui temos uma quantidade de chuva bem mais intensa. Também na região de Belo Horizonte, Poço de Caldas, Governador Valadares, Vitória no Espírito Santo, toda a serra aqui do Espírito Santo, o norte e noroeste de São Paulo, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, o Triângulo Mineiro, tem uma chuva mais concentrada para o final do dia. Também região de Brasília, Goiânia e todo o centro-oeste aqui em direção a Porto Velho, bastante chuva concentrada, chegando inclusive no interior aqui do Pará. O ponto de atenção que eu destaco é a intensidade da chuva. Estou aqui com o mapa da reflexividade máxima, que mostra aqui se é uma chuva fraca, leve, moderada ou forte. E aqui a gente observa que no início da tarde a gente tem chuva um pouco mais forte aqui no extremo norte do Rio Grande do Sul e avançando no extremo oeste aqui também. Os pontos mais vermelhos são chuva forte, podendo chegar a torrenciais. A gente observa isso no final do dia, esse avançar aqui no Paraná, também na região leste de Minas, divisa com o Espírito Santo, e alguns pontos na região noroeste de São Paulo, também Mato Grosso do Sul. Então a gente observa aqui um volume de chuva bem mais concentrado, podendo chegar então aí chuva moderada a forte em várias regiões aqui ao longo da noite desta terça-feira. Então fica esse ponto de atenção. Chegando aqui até 21 horas, depois até cerca aí de meia-noite, temos volumes mais intensos na chuva caindo aqui. Com essa grande quantidade de chuva, a gente pode ter temporais isolados durante o deslocamento da instabilidade. Então a gente pode ter ventos aqui batendo a casa aí de 50 até 60 km por hora em alguns locais, inclusive interior do Paraná, na passagem aí da instabilidade, também São Paulo, e no decorrer do avanço da instabilidade, as condições de vento superam aí os 50 km por hora. Então, a possibilidade de temporais isolados em várias regiões. Toda essa faixa oeste aqui, que vem lá desde o Triângulo Mineiro e vai até Santa Catarina, até o extremo norte do Rio Grande do Sul aqui. Estes são os acumulados previstos de chuva, então, para o restante desta quinta-feira. Aqui no Rio Grande do Sul temos chuva no extremo litoral norte do Rio Grande do Sul e o extremo norte aí, Três Passos, Erechim, temos a faixa aqui entre 10 e 15 milímetros. Na metade oeste de Santa Catarina, onde temos a maior quantidade de chuva, também batendo aí metas em torno de 15 milímetros. Florianópolis continua chovendo, cerca aí pode chegar também a 15 milímetros. Toda essa faixa litorânea que vai do Rio Grande do Sul até o sul do Rio de Janeiro, a gente tem instabilidade, tá? O que muda é a quantidade de chuva, na faixa de 10, 15, pode ter um pouco de chuva lá em Curitiba, mas muito pouco. Região de Joinville aí cerca de 20 milímetros, litoral do Paraná tem chuva. Região de Itanhaém, Peruíbe, Baixada Santista pode chegar aí na faixa de 15 milímetros. São Sebastião pode chegar perto aí dos 10. A região de Paraty aí mostra um índice um pouco mais intenso e a região serrana do Rio aí cerca de 15 milímetros, podendo ter chuva também na capital
Carioca. Demais regiões a gente observa aí Belo Horizonte pouca chuva, na região de Governador Valadares pode dar aí seus 10 milímetros, Juiz de Fora praticamente não tem chuva, a região em direção ao Poço de Caldas tem chuva, capital São Paulo muito pouca quantidade de chuva, podendo ter apenas uma garoa aí ao longo do dia, e toda essa região central aqui entre São Carlos, Bauru, Sorocaba, Campinas também muita pouca condição de chuva, porém no oeste é o quadro que eu mostrei antes. Presidente Prudente chega aí aos seus 9 milímetros, Rio Preto continua chovendo cerca de 15 milímetros e também parte do Triângulo Mineiro aí continua nessa faixa entre 5 e 10 milímetros. Observa-se o que? Região de Cascavel, mais chuva aqui no Paraná, então toda a faixa metade oeste do Paraná e de Santa Catarina, temos uma chuva bem parecida que oscila entre 10 e 20 milímetros em vários pontos, podendo ter alguns índices maiores também, isso até meia-noite de sexta-feira. Três Lagoas também tem uma chuva aí na média de 15 milímetros, Campo Grande também tem um pouco de chuva, então praticamente quase todo o estado do Mato Grosso do Sul recebe um pouco de chuva. Tem locais que não vai chover aí ou muito pouca chuva, e toda essa faixa aqui, pessoal, pode ter temporais isolados aí, principalmente final do dia até a noite. Possivelmente os alertas do IMET serão renovados aí para a tarde. Então no quadro até meia-noite a gente vê também tem chuva lá em Brasília, tem chuva aí um pouco em Cuiabá, muito pouco em Cuiabá, cerca de 1,8 milímetros. E a parte mais central aqui, em direção à metade norte, também tem um pouco de chuva espalhada, mais do que teve aí recentemente em alguns locais. Porém, observa-se o quê? Que todo o nordeste permanece sem chuva e também o norte, tá? Extremo norte, Belém do Pará, Macapá, Bragança, São Luís do Maranhão, a gente vai aqui Santarém, inclusive Manaus praticamente não tem chuva no restante desta quinta-feira. Restante do Rio Grande do Sul praticamente não tem chuva, pouquinhas condições esparsas lá em Pelotas, pode ter uma condição aí que ocorre à tarde, mas é uma estabilidade bem setorizada aí, né? Para as temperaturas ao longo do dia, a temperatura é mais amena aqui em Porto Alegre, 25 graus, 25 em Santa Maria, Passo Fundo 26, Florianópolis 21 graus, Chapecó 22, Curitiba 19, São Paulo 25 graus, Londrina bate seus 30 graus, a temperatura sobe aqui antes da chuva, esse é o ponto de atenção, por isso que a gente pode ter temporais isolados em toda essa faixa aqui, ó, Bauru 31, Rio Preto 28, então antes da chuva mais forte do final do dia, temperatura alta, receitinha para temporais isolados, tá galera? Ventos, descargas elétricas e todo aquele conjunto que a gente já sabe como funciona. 31 graus em Governador Valadares, Brasília 24, Salvador 28, Teresina volta a esquentar 37 graus, Porto Velho 33, Manaus 32 graus nesta quinta-feira. Ok pessoal, por hoje era isso, às 20 horas a gente volta com as atualizações para sexta-feira e também já dando uma espiadinha no final de semana. Muito importante, já senta o dedo no like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Fabiano Fetter, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.